Ô, Alessandro, Oi. desse compartilhe e compartilhe de novo. Peraí. Tá. Mas você pode compartilhar de novo agora. Tá. Esse notebook também, coitado, nunca trabalhou tanto. Agora, vamos estar compartilhando. Eu acredito que todo mundo já esteja vendo aí, né? Compartilhamento. Sim. Beleza. Só para abrir para mim aqui, estou carregando os slides. Então, pessoal, boa tarde a todos aí, colegas professores, alunos presentes. Obrigado pelo momento de compartilhar essa rica experiência, né? Ainda que remotamente, a gente tem a condição de manter a rotina de estudo e também a questão da aprendizagem, né? Mesmo nesse formato aí. Então, eu quero retomar o último ponto abordado aqui por mim na nossa última aula, que diz respeito à questão do novo acordo ortográfico, especial de modo, analisando aqui o emprego do hífen. Nós paramos na regra 3 de 11, as aplicações possíveis aí, ok? Então, vamos lá. O terceiro ponto. Não se usa hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por consoante diferente de R ou S. É bom a gente gravar essa informação aqui, essa diferença de R ou S, porque é onde vai incidir depois as alterações possíveis, né? Então, se eu tenho a primeira parte, né, o prefixo termina em vogal, e o segundo elemento inicia com uma consoante diferente, né, de R e de S, não há que se falar em emprego de hífen. Portanto, anteprojeto, né, nós temos aqui uma vogal, e o segundo elemento é um P, ou seja, consoante diferente de R ou S, nós não empregamos hífen, como as demais. Antipedagógico, autopeça, autoproteção, coprodução. Perceba que todas elas têm o término de vogal e o segundo elemento, ele se inicia com a consoante diferente de R e S. Geopolítica, microcomputador, pseudo-professor, semicírculo, semideus, seminovo e ultramoderno. Atenção! Com o prefixo vice, usa-se sempre o hífen. Exemplo, vice-rei, vice-rainha, né? Vice-rainha não, vice-almirante, vice-diretor e assim por diante. Então, vice sempre será seguido de hífen. Quarta informação relevante em relação ao emprego do hífen. Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por R ou S. Nós vimos anteriormente que quando nós temos a consoante diferente de R ou S, mesmo terminando em vogal, não se emprega hífen. Aqui também não. Porém, há uma novidade aqui. Se o segundo elemento começar por R ou S, nós vamos duplicar esse R ou vamos duplicar esse S, como ocorre aqui, ó, antirrábico. Então, nós tínhamos aqui, numa forma assim, separada, por assim dizer, nós tínhamos uma vogal e o segundo elemento, ele era seguido de R, ou iniciava-se com R. Então, quando isso ocorre, né, primeiro elemento terminado em vogal e o segundo iniciando com R ou S, nós vamos unir a palavra e vamos dobrar o R ou S. Portanto, nós temos antirrábico, antirracismo, antirrugas, antissocial. É muito comum nos depararmos em correções de redação com esse erro aqui, ó, do antissocial, aí coloca-se apenas um S, tá? Ou já percebi também anti com hífen aqui, então não usa mais, ou por conta dessa alteração aqui. Contra-regra, microsistema, minissaia, ultrassom, a semirreta, neorrealismo, contrassenso, também a palavra que é comum quando o aluno... Isso porque tem um domínio um pouco mais avançado, né, de vocabulário, mas mesmo assim, ele sabe que palavra deveria empregar na redação, porém, a escrita, às vezes, deixa a desejar. Então, aqui, ó, a grafia da palavra contrassenso, multissecular e neossimbolista, ou seja, todas elas terminam num prefixo com vogal e o segundo elemento começa com R ou S. Então, nesse caso, a gente vai duplicar o R ou o S e não se aplica hífen. Não se emprega hífen. Quinta informação acerca do emprego do hífen. Quando o prefixo termina em vogal, usa-se hífen se o segundo elemento começar pela mesma vogal. Aquele princípio, né, que os iguais eles têm que ser separados. Lembra de autoescola, quando tem vogais diferentes, tanto no final de um dos afixos, né? Então, se o prefixo termina com uma vogal
e o outro elemento que ser uma vogal diferente, aí nós vamos unir. Quando as vogais são iguais, aí eu tenho que empregar o hífen, como nós temos aqui, né? Anti-ibérico, anti-imperialista, ou seja, todas são iguais, né? O I aqui é a mesma coisa. Anti-inflacionário, anti-inflamatório, auto-observação, contra-almirante, contra-atacar, também uma palavra do senso comum, mas que muitas vezes nos deparamos com a grafia errônea. Contra-ataque, micro-ondas é uma outra campeã também, né? Já uma operação, porque os afixos, eles terminam e se iniciam com a mesma letra, logo há que se empregar o hífen. Micro-ônibus, semi-internato e semi-interno. Então, essa regrinha diz que, resumida a informação, quando nós tivermos final de um afixo, início do outro, com vogais iguais, nós separamos por hífen, não podem permanecer juntas. Informação de número 6. Quando o prefixo termina por consoante, usa-se o hífen se o segundo elemento começar pela mesma consoante, né? Mesmo princípio, basicamente. Então, hiperrequintado, interracial, interregional, é uma palavra menos comum, né? Subbibliotecário, superracista, pode ser que venha a ser cobrado uma eventual produção textual do Enem aí, dependendo do contexto do tema, superreacionário, super resistente e super romântico. Ou seja, como nós temos consoantes iguais, nós vamos separá-las por hífen. Nos demais casos, se usa o hífen, né? Então, a exceção foi essa aqui, ó. Exemplos. Hipermercado, ó, tá vendo? Não é diferente? O R é diferente do M aqui, ó, junto. Intermunicipal, da mesma forma. Super interessante, também nós temos diferenças aqui. Superproteção também. Então, se forem iguais, separamos. Diferentes, nós manteremos. É o princípio também das vogais, né? Mesma coisa. Vamos unir o diferente e vamos separar os que são iguais. Com o prefixo sub, usa-se o hífen também diante de palavra iniciada por R. Sub-região, sub-raça, né? E assim por diante. Com os prefixos circum e pan, usa-se hífen diante de palavra iniciada por N, N e vogal. Circunnavegação, pan-americano e assim por diante. Informação de número 7. Quando o prefixo termina por consoante, não se usa o hífen se o segundo elemento começar por vogal. Então, olha só. Então, eu terminei com consoante todos esses elementos aqui, o segundo inicia com vogal, aí nós vamos mantê-las unidas. Hiperacidez, hiperativo, interescolar, interestadual, interestelar, interestudantil, superamigo, superaquecimento, também é a palavra que pode ser bem utilizada dependendo de um tema de Enem que aborde questões ambientais, assim como supereconômico, superexigente, superinteressante e superotimismo. Então, elas terminam a consoante e o segundo elemento começa por vogal, então não há que se falar em emprego de hífen. Com os prefixos ex, sem, além, aquém, recém, pós, pré e pró, usa sempre o hífen. Então, além mar, além túmulo, aquém mar, ex-aluno, ex-diretor, ex-hospedeiro, ex-prefeito, ex-presidente, pós-graduação, pré-história, pré-vestibular, pró-europeu, recém-casado, recém-nascido e sem terra. Então, todos esses prefixos são seguidos de hífen. Ok? Como a aula foi gravada, né, Charles? Depois você vai retomar, de repente, parar o vídeo e anotar essas informações aí, porque são relevantes. Com noção do senso comum, ninguém usa com muita frequência essa questão do hífen, mas, estando numa escola que tem o seu público majoritário, né, o ensino médio, então, se preocupar, sim, com a boa escrita, desde o primeiro ano até o terceiro, porque o objetivo é prepará-los para o ingresso no curso superior. 9. Deve-se usar o hífen com os sufixos de origem tupi-guarani, açu, guaçu e mirim. O açu, ele significa grande, né? Mirim é pequeno, e o guaçu, até notei aqui, também é grande, né? Açu, Iguaçu, grande, mirim. São as contribuições dos indígenas, né? A nossa língua aqui. Então, a moré-guaçu é um tipo de peixe, a najamirim é uma espécie de palmeira e capim-açu tem uma questão que a gente, do senso comum, né? Quem é da zona rural... Fala, Sandro. Pois não? Quem perguntou? Fui eu. Oi, Charles. Deixa eu te falar, é porque Renata Pereira é aluna, né? Que entrou aí agora. Eu não estou Tudo bem, bem, Renata?
Ô, Renato, eu vou te pedir um favorzinho só para você poder deixar sua câmera desativada, viu? Por gentileza. É porque aqui eu, como eu compartilhei a Isso. tela, Obrigado, Renata. Tchau. ok, Charles? Como eu estou aqui Ok. com a tela compartilhada, eu não consigo ver nenhum colaborador, nenhum participante. Então, com esses prefixos, esses sufixos, na verdade, aqui nós vamos empregar também o hífen, né? Amoré-guaçu é um tipo de peixe, anajamirim é uma espécie de palmeira, e capim-açu é capim, né? Eu dizia que, erroneamente também, é lógico que os contextos de aplicação da palavra como essa são bem específicos, né? Mas capim-açu era grafado com NH, erroneamente, né? É capim-açu, como jacaré-açu também, né? São sufixos indígenas. Vamos lá, então todos eles são precedidos de hífen. E a 10ª informação, deve-se usar o hífen para ligar duas ou mais palavras que ocasionalmente se combinam, formando não propriamente vocábulos, mas encadeamentos vocabulares. Então, nós temos aqui a ponte Rio-Niterói, eixo Rio-São Paulo, então, não são necessariamente palavras pré-combinadas, mas eles geram esse sentido, né, único. Então, Rio-Niterói, hífen, eixo São Paulo, naquela ponte lá, né, Rio-Niterói, Rio-São Paulo aí, tem os campeonatos, as pontes aéreas aí, e assim por diante. E a questão, o ponto 11, que nós devemos também nos ater em relação ao emprego do hífen. Não se deve usar o hífen em certas palavras que perderam a noção de composição. Vamos lembrar que composição, a gente vê isso aí na primeira série, não vou lembrar agora qual que é a série que vai trabalhar diretamente com esse conteúdo, mas enfim. Essa palavra, por exemplo, aqui, ela perdeu a noção com o tempo, né, que é um tipo, uma espécie de flor nativa, madressilva, né, a palavra composta é aquela que possui os elementos que são, né, ou podem ser justapostos, podem ser aglutinados, né, mas aqui, o que importa dizer é que, como ela perdeu o senso de composição ao longo dos anos, a aplicação de uso da língua, então, ficou da mesma forma. Mas mesmo assim, a gente perceber aqui, ó, a aplicação do conceito, madressilva está seguindo aquela regrinha, né, então, ainda que ela seja uma palavra, né, meio que composta, não usa hífen. Madre Silva é uma espécie de flor nativa, né, silvestre. Manda-chuva, paraquedas, paraquedista, pontapé, também tem esse detalhe aqui, é muito importante dizer isso, e girassol. Então, todas elas não são constituídas com emprego de hífen. Ponto 12º, para clareza gráfica, se no final da linha a participação de uma palavra ou combinação de palavras coincidir com o hífen, ele deve ser repetido a seguinte. Então, se eu tenho uma palavra que é constituída por hífen, se ocorrer no final daquela linha, né, na transalineação, o hífen, você vai repeti-lo na sequência. Na cidade, vírgula, conta-se. Então, perceba aqui, eu tenho aqui e tenho aqui. Eu estou dizendo que essa palavra, essa construção, ela usou o emprego do hífen. Do mesmo modo, né, o diretor recebeu os ex-alunos. Também ocorre isso aqui. Ok? Beleza. E aí, para fechar aqui a minha participação de hoje, inclusive, Lu e demais colegas e alunos também, não sei se nós teremos um próximo encontro em razão dessa situação aí do retorno ou não retorno do governo, mas se tivermos a chance no momento também de outro aulão daqui para frente, já vou focar mesmo, Lu, naquela primeiro assunto, que é a regra de acentuação, que é um material que separei já para o próximo encontro, tá? Mas, enfim, eu trouxe um exemplo para a gente poder colocar em prática pelo menos um dos pontos abordados aí nessa aula, né, que envolve essas questões do novo acordo ortográfico. De modo especial, o emprego do hífen. Olha só. Considere o seguinte trecho de um texto publicado na revista Mente Curiosa. As selfie-sessão comuns nas redes sociais, é o título, né? O termo americano não tem tradução para o português. Elas basicamente funcionam como, aí vai ter que ser autorretrato, né? Uma das grafias corretas de autorretrato, considerando o emprego ou não do hífen, como autorretrato. O que as pessoas não sabem é que essas publicações revelam muito sobre a autoestima, né? Porque todas as opções têm autoestima, ou seja, é só analisar a coreografia correta, de quem posta e tem um impacto direto na de quem vê. Aí pergunta o seguinte: a sinal alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. Nós já vimos aqui, então, que ou será autorretrato na primeira lacuna e será autoestima na segunda lacuna. Porém, há que se observar a questão da grafia. Vamos lá, então, analisando caso a caso para ver
Pena que não, interação direta, né? Difícil de promover aqui. Será que tem como, Charles, eu deixar aqui, compartilhar vendo o pessoal? Acho que não tem como não, né? Os alunos, pelo menos? Tem. Tem, né? Pois é, eu imaginei. Aí Então, vai olha sair só. da tela. Eu teria que sair, aí não tem jeito. Mas, de qualquer forma, analisando aqui cada alternativa, para ver qual delas melhor se encaixa aqui, né? Então, é o seguinte, então, autorretrato, eu tenho aqui um prefixo e um sufixo composto da seguinte maneira. Um termina em vogal e o outro inicia-se com uma consoante. Ora, nós falamos ainda há pouco sobre isso, né? Quando nós tivermos uma vogal no prefixo e a segunda parte iniciar-se com a R ou S, por exemplo, o que a gente faz? A gente vai dobrar, não é isso? Essa letra. Então, ou é a letra B ou é a letra E, pelo menos em relação aqui à primeira parte, porque a grafia correta vai ser o prefixo terminou em vogal. O segundo elemento que o compõe a palavra começa pela consoante R, que no caso também poderia ser S, com essa regrinha de duplicação. Então, a grafia correta vai ser autorretrato. Ok? Beleza. Seguindo em frente aqui, nós podemos dizer que poderia ser a letra B ou poderia ser a letra E, porque ambas possuem aqui a mesma grafia. Ok? Na sequência, nós temos aí autoestima, e para dizer se ela vai ter ou não hífen. Ora, também vimos isso ainda há pouco, pelo menos no final de hoje, mas quando nós temos esses afixos, de modo que um termina com a consoante e o outro inicia com uma consoante diferente, aquele conceito dos opostos se atraírem, não é isso? Então, nós temos aqui autorretrato e autoestima, como autoescola, um exemplo mais claro aqui para a gente poder analisar, certo? Então, a opção correta aqui vai ser a letra B. Então, nós unimos aqui os diferentes, visto que os afixos, eles terminam, iniciam com consoantes vogais diferentes, perdão, e o primeiro caso aqui duplicou porque R ou S nós temos que duplicar. Ok? E aí eu termino a minha parte por aqui, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, nós podemos responder até, não sei se tem outra forma de responder. Essa é a referência que originou esse trabalho aí, tá? E qualquer dúvida aí, eu vou ficar até o final da aula. Se houver tempo para fazer um tira-dúvidas aí, Charles e demais colegas, como hoje eu comecei mais cedo, eu posso ficar até o final do nosso encontro. Ok? Charles, você me ouve aí? Te ouço sim, Alessandro. Beleza, então aí eu passo a palavra para minha colega Luciana para comandar a partir de agora a nossa aula de língua portuguesa. Lu. Boa tarde, vocês estão... Hoje eu mudei de ambiente, o ambiente está meio escuro, mas eu acho que está tudo tranquilo. Boa tarde, meninos. Boa tarde, colegas. Tem o chat, né? Então eu sou sempre da política. Já vejo que está todo mundo acordado, só começa da aula se todo mundo colocar boa tarde no chat. Porque só os rostinhos e as fotinhas não contam, não. Só vou começar a dar aula se colocar foto, se falar boa tarde. Olha lá, já choveu, boa tarde, tá vendo? Boa tarde, pessoal. Veja bem, a gente conversou essa semana, e eu já venho conversando com alguns de vocês no privado, a respeito do que seria uma aula que acrescentaria para vocês, principalmente com relação ao PET. Tanto o primeiro, como o segundo, como o terceiro ano, a maioria dos textos, dos trabalhos, sempre tem interpretação, e uma interpretação focada na questão das figuras de linguagem. Por que das figuras de linguagem? Então, a aula de hoje será sobre isso. Ela atende tanto ao primeiro, como ao segundo, como ao terceiro ano. Por que a figura de linguagem é importante para as três séries? Se vocês pegarem, por exemplo, o PET 4, do segundo ano, ele é todo focado em interpretação de poesias. E a maior parte dos textos poéticos, eles trabalham com figuras de linguagem. Mas antes da gente entender o que é figura de linguagem, a gente vai fazer uma volta no tempo, né? E vamos lembrar de diferenciar o que é denotação e o que é conotação. O sentido denotativo é o sentido real, né? É o sentido literal das coisas. Normalmente a gente vê em notícias de jornal, em bulas de remédio. E o sentido conotativo é o sentido figurado da coisa.
E, por isso, as figuras de linguagem, elas trabalham dentro do sentido figurado. Daí a importância para as 3 séries. Terceiro ano, por exemplo, que vai fazer Enem, vai fazer concurso, vocês sempre vão encontrar alguma pergunta relacionada a figuras de linguagem. Então, nossa aula de hoje é sobre figuras de linguagem. Vou tentar transmitir, que é a primeira vez também, senão eu vou ter que contar com o Charles, nosso assessor, mas hoje eu vou tentar, Charles. Beleza, só ir apresentar agora. Hoje eu vou dar uma de gente grande. Acredito que vai dar certo. Tá dando para ver aí? Ainda não. Não? Agora veio. Vê? Tá belezinha para todo mundo? Vamos falando com o Charles, porque como eu estou transmitindo, eu não vou conseguir ver. Então, o título da nossa aula de hoje, o tema da nossa aula, é Figuras de Linguagem Inspiradoras para estudar para o Enem, concurso de interpretação de texto. Por que figuras inspiradoras? Nós temos uma infinidade delas. A gente conceitua, na verdade, elas são divididas em figuras de pensamento, mas a gente acaba falando figuras de linguagem. E eu peguei as 10 mais comuns nos textos que vocês trabalham, nas interpretações, tanto do primeiro, como do segundo, como do terceiro ano. A primeira é uma metáfora, né? A vida é uma metáfora. Para quem gosta de música sertaneja, por exemplo, os cantores sertanejos, eles celebram as músicas deles todas em cima de metáfora. O que é uma metáfora? É uma comparação implícita. O que é uma coisa implícita? Fica subentendida, né? Não tem uma afirmação. Por exemplo, quando a Simone Simara fala assim, condenados a viver compartilhando prazer na cela da nossa paixão. Ela está comparando, né, de uma forma implícita, que o amor, a paixão, é uma prisão. Não tem um conectivo. O que é um conectivo? Por exemplo, a palavra como é um conectivo. Né? Luciana é tão gordinha quanto a Pecora. Vamos dar um exemplo. Não seria uma metáfora, seria uma comparação. Mas quando eu falo, né, Vitor é a luz dos olhos da mãe dele. Eu estou fazendo uma metáfora. De uma forma implícita, né, eu vou apresentar, vou fazer uma comparação de contextos diferentes. Por exemplo, a Rita Lee fala, foi quando meu pai me disse, filha, você é a ovelha negra da família. A gente sabe que na Bíblia, a ovelha negra é aquele ser que dá trabalho para o pai, que foi contra tudo que a família ensinou. Então, ele fala que a filha, ela é essa figura diferenciada, né? Que é diferente do rebanho, né? A gente sabe que as ovelhinhas, a maior parte, são branquinhas, né? E aí tem a questão fora do rebanho. Ou então, quando Luan Santana fala, queria ser um peixe e mergulhar no seu aquário, né? As músicas sertanejas, elas oferecem muitas opções. Então, a metáfora é uma comparação de uma forma implícita, né? O conectivo, ele fica subentendido na nossa explicação, ou na nossa fala. Tranquilo? Vamos lá, então. A comparação, elas trabalham sempre próximas para a gente ver essa diferença. Já na comparação, eu tenho, né, os conectivos. Eu tenho palavras que associam, né, as ideias. Por exemplo, estou feito mato desejando a chuva. Conectivos são palavras pequenas que servem para traçar semelhanças, como, feito, igual, tanto quanto, né? Joãozinho é tão inteligente quanto o irmão dele. Então, perceberam a diferença? A metáfora é de uma forma implícita. A comparação, né? Eu uso um conectivo para apresentar elementos semelhantes, né? Por exemplo, vamos pegar o exemplo do pai. O meu pai é tão bravo
quanto uma onça. Eu tenho uma comparação. Agora, eu volto lá e falo, meu pai é uma onça. Eu tenho uma metáfora. Tranquilo? Vamos falando com o Charles aí para mim. Depois a gente vai para a antítese, tá? A antítese, ela cai muito para quem está no segundo ano. Nos poemas do romantismo, nos poemas realistas, ela cai muito, porque ela mostra as oposições. No primeiro ano, infelizmente a gente não teve tempo de chegar nessa matéria, ela cai também na parte de literatura do barroco, porque trata, né, do homem dividido entre o pecado e o humano, a fé e o carnal. Então, a antítese, ela é uma oposição de ideias, de expressões, né? O bem e o mal, a morte e a vida, a tristeza e a alegria, né? Por exemplo, queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe as alegrias e a tristeza do que vier. A antítese, ela mostra essa oposição de ideias e expressões. Vocês vão perceber muito quem está fazendo o PET do segundo ano. Depois a gente vai para a prosopopeia. O que é a prosopopeia? É quando eu atribuo características humanas a seres inanimados, a coisas, fenômenos da natureza. Novamente, eu pego a deixa, né, das músicas bregas ou sertanejas, ou sem qualquer crítica, né? A lua me traiu. Quem trai, na verdade, somos nós, seres humanos, mas para criar um efeito poético, né? A lua, que é o símbolo dos amantes, ela enganou a Joelma da banda Calypso, né? A lua me traiu. Ou então, quando o Luan Santana fala, a lua até beijou o mar, para não ficar de vela. Né? Então, é uma aproximação. A prosopopeia, ela pode ser chamada de prosopopeia ou personificação. O que é a personificação? Atribuir características de seres humanos a seres inanimados, fenômenos ou coisas. Tranquilinho aí, Charles, com a galera? Tranquilo, por enquanto, sem dúvidas no chat. Então, tá bom. Depois a gente vai para aquilo também que aluno de terceiro ano e segundo adora. Primeiro ano nem se fala, né? Os exageros, principalmente no verão, a gente é exagerado. Né? Eu preciso beber água porque eu estou morrendo de sede. A hipérbole é um exagero de uma ideia, com a tentativa de tornar essa ideia mais firme, né? Eu estou morrendo de amor, né? Ou por você eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, né? Eu estou morrendo de fome quando vocês chegam da escola, então todo exagero é chamado de hipérbole. Normalmente essas figuras, elas vêm dentro das questões contextualizadas. O que é isso? A gente precisa ler o texto todo para perceber no contexto da interpretação que elas estão presentes. Né? O pleonasmo é um que a gente usa também muito em sala de aula, né? Que é uma redundância. O que é uma redundância? Para reforçar uma ideia, para reforçar a mensagem, a gente repete a mesma coisa com palavras diferentes. Por exemplo, sair para fora, entrar para dentro, subir para cima, né? Então, quando eu ponho a charge, por exemplo, sai para fora, Rex. Né? Ela te enxotou com um pleonasmo? Impossível, ela não seria capaz. Então, o que era? Entendi. Levar a saia para fora. Uma piadinha boba, né? Mas o pleonasmo é isso, é uma redundância. É eu repetir, ouvir com o ouvido, ver com os olhos que a terra há de comer, certo? Aí nós vamos para a catacrese. A catacrese, a gente passou a usar a catacrese porque, com o tempo, algumas coisas foram perdendo o seu sentido original. Quer um exemplo? Nós estamos há mais de 105 dias de quarentena. Mais de 5 dias de quarentena, a ideia de quarentena seria o quê? 4, certo? Então, a quarentena já dura 5 meses. Mas
Mas que outra palavra você usaria para ficar preso, né, para ficar limitado à sua casa nesse período de pandemia? Então, por falta de um termo que sirva para explicar uma situação, a gente usa outros que foram perdendo seu sentido original. Por exemplo, já quebrou a perna da cadeira. Teoricamente, perna é para quem anda, né? Por exemplo, quando a Anitta canta na música dela, Na Batida, não dá mole e vem para cá, não tem hora para acabar, o clima está esquentando, eu só vim avisar. A palavra clima, por exemplo, hoje a gente já não pensa mais no fenômeno da natureza, né, nos eventos naturais. A gente pensa no clima de uma festa, ou o clima está esquentando entre duas pessoas, ou a gente associou clima, né, à confusão que vai ter na festa. Então, a gente tirou da ideia de fenômeno da natureza, né, de evento natural, e trouxe para a nossa realidade, porque quando a coisa realmente esquenta, a gente não vai usar coisa o tempo todo. A gente usa clima. Por exemplo, em Rosa de Saron, quando eles falam, parece até que eu estava ali, aos pés da cruz, vendo seu sangue cair. Quem tem pés, né, nós somos, a cruz não tem pé. Quem tem pé somos nós que andamos. Certo? Mas por quê? Porque não tem outro nome, a gente foi usando de forma inadequada, e aí acabou perdendo sua origem, sua essência. Por exemplo, asa da xícara, e outros, por exemplo, o dente de alho. Então, isso é uma catacrese. Depois nós vamos para a metonímia. Metonímia, ela talvez seja a maior das figuras de linguagem, certo? Ela substitui qualquer sentido literal por um sentido figurado, mas tem que haver uma relação. Dentro da metonímia, existem vários casos. Eu não vou colocar todos aqui hoje, mas eu vou colocar os mais comuns. Por exemplo, o autor pela obra. Leu Machado de Assis, coloquei até uma chargezinha. Eu já li o Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. Aí a bibliotecária pergunta, ressuscitou? Né? Porque, na verdade, você não leu a figura humana do Machado de Assis. Você leu a obra, então, o autor pela obra. Quando você fala, por exemplo, ouvi Marília Mendonça, a não ser que você esteja lá no show dela, você ouviu músicas da Marília Mendonça. Outra questão é do continente pelo conteúdo. Né? Do copo de cerveja, por exemplo. Do copo de cerveja, com delicadeza, ofereceu para aquela moça sentar na sua mesa. Você não bebe um copo de cerveja, você bebe um copo com cerveja. O continente pelo conteúdo. O continente é o copo. Mas a gente pegou a mania de falar um prato de sopa, um copo d'água, né? Isso aí é a metonímia. Na verdade, é um copo com água. Ah, eu vou sentar na mesa. Não, você vai sentar à mesa, o continente pelo conteúdo. Outro caso da metonímia é a parte pelo todo. Por exemplo, João pediu a mão de Maria em casamento. A mão é só algo figurado, simbólico, né? Na verdade, João pediu né, o corpo inteiro da figura da Maria. Ou descobri que Pedro era um coração amargo e cheio de maldade. Não, não era o coração de Pedro. Pedro é que é uma pessoa amarga e cheia de maldade. Então, a parte pelo todo. Depois a gente vai para aquela figura de linguagem que vocês nunca erram em prova, que é a onomatopeia. São os sons, né? Pela necessidade, principalmente nos gibis de antigamente, não tinha internet, não tinha audiobook, igual nós temos hoje, não tinham séries do Netflix, a gente usava as onomatopeias. O que são onomatopeias? São sons, né, para representar falas ou eventos. É o bing, né, o splash, o crash, o pong, né, e a gente usa muito em música, né, por exemplo, no bang da Anitta, né, bang, bang, dei meu tiro certo em você, deixa que eu faça acontecer, né, isso é para tornar o texto mais ativo. Era um recurso muito usado nos gibis, nos clássicos, né? Depois nós vamos usar o eufemismo. O eufemismo, eu falo, é a figura de linguagem da pessoa educada. Ele nasceu para a gente não ser nem desagradável, nem chocar as pessoas.
Por exemplo, ao invés de eu chamar alguém de mentiroso, eu falo que ele faltou com a verdade. Né? Tem uma charge aí, fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Eu não sou fofoqueira, né? Então, o eufemismo é para você atenuar, é para você diminuir, né, algo desagradável ou chocante. Por exemplo, vou te esperar na minha humilde residência, né, para a gente fazer amor. Mas eu te peço só um pouquinho de paciência. A cama está quebrada e não tem cobertura. Quer dizer, a humilde residência é uma residência muito pobre. Ou se alguém morre, eu falo que a pessoa descansou ou teve o seu... está num lugar melhor. Então, o eufemismo é para não ser desagradável. É o contrário da ironia. A ironia, né? A gente fala o contrário que a gente pensa e a gente é debochado, né? A gente quer ser debochado, a gente quer que a pessoa entenda que você está sendo debochado. Por exemplo, que pessoa educada entrou sem cumprimentar ninguém. Uma pessoa educada não entraria sem cumprimentar ninguém, né? Ou, olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado, né? Então, quando... música, eu volto de novo, música sertaneja, né? Que bonito, hein? Que cena mais linda. Será que estou atrapalhando o casalzinho aí? Lembrou da Ivete Sangalo, quando ela faz a piadinha com o marido dela durante o show. Então, contra o eufemismo, que tenta ser gentil, a ironia ela tem justamente o efeito de cutucar, né? De mostrar que você está sendo cínico. A gente percebe muito a ironia nas charges atuais e nos memes principalmente de política, ou nos memes contra, né, nos memes que falam de artistas famosos, né, a gente tenta debochar de uma forma criativa, então a ironia, ela tem uma certa pitada de divertimento, ela é um pouco engraçada, e nas charges cai muito, porque a gente vê muito relacionada hoje à política. Provas do Enem, por exemplo, principalmente aquelas de humanas, elas têm muitas charges com ironia. E aí, antes da gente continuar, eu vou ler a questão para vocês, e aí depois, com a ajuda de Charles, no chat, vocês vão me dizer se vocês realmente entenderam. Então, nós temos o enunciado. E enquanto todos pulavam no salão, o dólar pulava no câmbio. O verbo pular está empregado no primeiro caso no sentido denotativo, no segundo, no sentido figurado. Também a palavra dólar é usada no sentido figurado. A figura de linguagem empregada no caso de dólar é uma antítese, um eufemismo, uma prosopopeia, uma metonímia ou uma onomatopeia? O que vocês acham? Todo mundo mudinho, todo mundo mudinho. Por enquanto, todo mundo mudo. Tô ouvindo até os grilinhos, Charles. Cri, cri, cri. Então, vamos lá. Salete falou que é AC, acha que é AC. Muito bom, Salete. É uma prosopopeia, porque eu estou atribuindo uma característica humana a um ser inanimado. Muito bom, Salete. Parabéns. Prova que estava prestando atenção, né, Charles? Com certeza. Vamos mais uma para eu não me sentir abandonada. Assinale a alternativa em que se identifica a figura de linguagem predominante no trecho. As rodas dentadas da pobreza, ignorância, falta, eu digitei errado, e falta de esperança e baixa autoestima se engrenam para criar um tipo de máquina do fracasso perpétuo, que esmigalha os sonhos de geração a geração. Nós todos pagamos o preço de mantê-la funcionando. O analfabetismo
é a sua cavilha. O que eu tenho aí? Eufemismo, antítese, metáfora, elipse e inversão. Alguém, gente? Vamos lá. Ouço grilos. Essa tá moleza. Eu não falei de elipse, não falei de inversão, são só um 3. Quando eu faço uma afirmação e não uso um conectivo, o que eu tenho? Continua ouvindo grilo, Charles. Eu também. Gente, vamos Nada. pensar comigo. Vamos voltar comigo lá no início. Quando eu faço uma afirmação, foi quando meu pai me disse: filha, você é a ovelha da família, ovelha negra da família. Eu tenho uma metáfora. Agora, quando eu falo que eu ponho um conectivo e falo: filha, você é como a ovelha negra da família, eu tenho uma comparação. O eufemismo, que está lá nas respostas também, eu tento amenizar. Então, olha bem para essa frase. Tem opostos? Antíteses são opostos. O que é que sobra para a gente? Glícia respondeu letra C. Certinho, Glícia. É uma metáfora, tá? Eu tenho uma metáfora porque eu estou fazendo uma afirmação. O analfabetismo é a sua cavilha, né? Eu não estou nem aliviando, nem tenho opostos. Antíteses são opostos, né? O bem e o mal, a tristeza e a alegria. Voltando lá, pessoal, alguma dúvida nessa questão aí? Das figuras de linguagem? Ninguém? Esse povo bonito sabe tudo, Charles. Então, tá bom. Com relação aos pets, lá nos pets, a maioria vocês percebem que são textos para interpretar. Então, o que eu peço? Tenta sempre interpretar o texto analisando que a linguagem, principalmente dos poemas, ela é uma linguagem conotativa, de sentido figurado, tá? E as figuras, elas são elementos figurativos, né? Elas acrescentam uma ideia para você ir além do que está exposto ali. A denotação está exposto, por exemplo, hoje é quinta-feira. Isso aí é uma informação literal, né? Agora, a conotação é algo subentendido. Tranquilo? Então, tá bom. Nossa segunda parte, né, da aula é uma coisa rápida também. A gente vai começar hoje, nos próximos aulões, a gente começou semana passada. Eu estou transmitindo, Charles? Vou verificar agora. Tá transmitindo aqui, mas Então, tá bom. não tem nada na tela. Tá preto. Tá preto? E agora? Ainda nada. Não. Vamos fazer de novo. Deixa eu compartilhar e compartilha de novo. Foi?
Agora sim, Luciano. Beleza. Pessoal, não importa se é para primeiro, segundo ou terceiro ano. Na aula passada a gente falou sobre redação, sobre como traçar a redação. E nessa aula, e nas que virão, né, e quando a gente voltar muito em breve para a sala de aula, a gente vai trabalhar isso, principalmente terceiro. A gente vai trabalhar com os eixos temáticos. Lembra que eu falei com vocês que você não precisa ter uma bola mágica para falar de redação. Basta você entender que existem eixos temáticos. Você dominou esses eixos temáticos e o repertório sociocultural. O que é o repertório sociocultural? É o seu conhecimento de alguma coisa relacionada ao assunto. Então, hoje nós vamos trabalhar 2 eixos e um repertóriozinho para ajudar vocês. O primeiro eixo é o meio ambiente. Os PETs têm caído muito, redações sobre essas coisas, questões sobre essas coisas, né? A gente está vendo o Brasil em chamas. Então, não adianta a gente fugir desse assunto. A gente tem que dominar alguma coisa. Então, o eixo temático é meio ambiente. Agora, os temas correlatos são aqueles temas atrelados a meio ambiente. Por exemplo, lixo, desmatamento, recursos hídricos, né? Se for falar de água, se uma redação pedir sobre água, eu estou falando do meio ambiente, sobre animais, sobre queimadas e questões indígenas. Então, o eixo temático de hoje é meio ambiente. E os temas correlatos são lixo, desmatamento, recursos hídricos, animais, queimadas e questões indígenas. Essa semana, por exemplo, o nosso presidente falou na ONU, né? Falou dessa questão climática. O mundo está com o olho focado no Brasil, por causa das queimadas. Toda hora que você liga a televisão, esse tema está lá. Então, não temos como fugir desse tema em algum momento. Ou no PET de História, ou no PET de Geografia, ou no PET de Linguagens. A gente precisa saber um pouco sobre isso. Né? Se a gente for fazer uma prova, por exemplo, de estágio e tudo, a gente vai acabar caindo num teminha desse. E o repertório são coisas que podem ajudar. Por exemplo, eu posso citar artigos da Constituição, como o 225, que fala, né, sobre o 225, ele fala sobre a obrigação do Estado. Quando eu falo Estado, não é o de Minas, né, eu falo sobre o Brasil, proteger o seu meio ambiente. Eu posso citar, né, a Rio 92, ou Eco 92, que foi quando o Brasil começou a fazer parte, né, das relações internacionais em defesa do meio ambiente. A Rio+20, que foi quando o Brasil também traçou formas de defender o meio ambiente. Um código florestal nosso, que não é cumprido. Então, tudo isso é repertório sociocultural. E aí, como a maioria não presta atenção, né, a gente tem também sugestões. Gente, filmes e documentários. Muitas vezes, pelo nome, a gente acha que é ruim, que é chato, que não vai acrescentar nada. Mas ele vai ajudar você a ter respostas. Por exemplo, eu tenho lido as respostas do chat, do PET, e as respostas que precisam ser escritas de forma dissertativa e não de múltipla escolha, vocês apresentam dificuldade porque tem pouca coisa para dizer. Então, a dica é, vamos pegar o repertório sociocultural e assistir filmes, documentários, como A Lei da Água, né, o Shanghai Ice, O Nosso Planeta, o E.O., que é o último na Terra, A Última Era, Última Hora, desculpa, né, A Era da Estupidez, A Virunga. Tudo isso é relacionado ao meio ambiente. Filmes relacionados a indígenas. Muitas vezes você pode pensar assim, eu não vou ver filme sobre índios, não vai me acrescentar em nada. Tem um desenho animado lindo, Uma História de Amor e Fúria, que trata dessa questão, né? Tem o Martírio. Então, tem uma série de filmes que não é só para redação, é para ajudar vocês a responderem questões abertas, questões, né, discursivas. Vocês precisam de repertório sociocultural. A gente ficou muito tempo dentro de casa esse período, e a gente, assim, meio que acomodamos em saber um pouco mais, né, dos acontecimentos. Outro tema muito importante, principalmente desde ontem, né, e desde o início do ano, essa questão da educação à distância. Vocês têm muito a dizer sobre esse tema.
A gente está vivendo um período muito complicado, né? A gente fala que a gente está passando por uma adaptação. Então, temas que podem ser abordados esse ano em qualquer lugar que você for, tanto no seu PET, como numa redação, num concurso, numa prova para tentar uma vaga de estagiário, que é o ensino à distância, o ensino domiciliar, né, o homeschooling, a violência escolar, né, o sucateamento da educação, por exemplo. Tem previsão da gente voltar, vocês viram a gente conversando. Tem condição de voltarmos? A evasão escolar, quantos alunos deixaram de estudar esse ano porque não tinham internet, não tinham condições de ter um tablet, um celular, né? O analfabetismo, que o Brasil ainda tem, tanto o absoluto, que é aquele que a pessoa não sabe ler nada, e o funcional, que é aquele que a gente reconhece um mínimo de leitura. A desvalorização do docente, que é do professor. Então, tudo isso são temas correlatos. Eu preciso entender um pouquinho de cada um, sem medo. Mas o tema principal, o eixo temático, é a educação. E aí a gente pode também, de novo, sendo chata, né? A gente tem livros que a gente pode ler, O Nome da Rosa, e esse Humberto é com U, não é com H, né? O Idiota da Aldeia, tem filmes muito bons, O Dia Nascer Feliz, Quando Sinto que Já Falei, Sociedade dos Poetas Mortos, tudo isso aí vai acrescentar no seu contexto. Então, voltando a gente aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos, falei muito rápido, quero ver o chat movimentando. Bom, eu acho que a galerinha tá meio calada. Né? Eu passo a vez agora para Danilo e Creuziane. Muito obrigada a atenção de vocês. Muito obrigada de coração a Salete e Glícia que participaram, tá? Ajudaram a gente a complementar essa aula. E agora eu passo um abraço para vocês e agora a vez do nosso amigo. Oi. Uma pergunta aqui. Eu gostei daquele exemplo seu do, como é que chama lá, da produção de histórias independentes. Como é que é? Eu gostei daquela. Gostei desse exemplo, demais, inclusive. Produtor de biografias independentes não autorizadas, é isso? Isso, é o fofoqueiro. Eu sou produtora de biografias pessoais não autorizadas. Pessoais do horizonte. É o fofoqueiro. Valeu, Razão. Eu passo a bola agora para você, Creuziane e Danilo. Creuziane, você inicia, não é isso? Eu começo aqui. Boa tarde para todos, nobres colegas, queridos alunos. Então, estamos aqui para mais um aulão, né? E agora eu vou começar com vocês a introduzir. Creuziane, oi. Creuziane? Oi. Não, não estamos te ouvindo. Agora estão me escutando? Agora sim. Então beleza. Posso compartilhar a tela? Pode ir, Charles. Eu ainda não aprendi como Luciana, não vou aprender. Eu acho que tem alguma coisa a ver porque eu uso o celular.
para usar o Meet, o celular tem que ser pelo notebook, é isso? Se você tiver que apresentar alguma coisa, tem que estar no dispositivo que você vai fazer a apresentação. Entendi. Então, beleza. Então, você já pode... Então, gente, com base, né, no que a gente vem vendo os PETs, você sabe muito bem que tudo está sendo voltado para a interpretação textual, gêneros textuais. E é super importante a gente saber em qual tempo verbal está aquele texto está sendo utilizado. E por isso nós começamos hoje com o Simple Present Tense, certo? Que ele é nada mais, né? Ô, Charles, você pode ir passando, viu? Que ele é nada mais que o nosso presente do indicativo na língua portuguesa, certo? E é muito importante a gente saber se nosso texto ele está sendo, né, conjugado ali no presente, no passado, no futuro. Então, por isso, né, resolvemos até começar com esse simple present, ok? Então, como eu já falei, ele representa o presente do indicativo da língua portuguesa e o simple present, ele costuma, né, representar sentimentos, desejos, indicações, né, habituais, valores, né, universais. E aí eu vou mostrar um exemplo para vocês aí. Baixa mais um aí, Charles. Então, nós temos aí uma verdade universal, né? Pode cair aquela tempestade, o céu ficar muito preto, mas é uma verdade que the sky is blue, o céu é azul, é isso? E nessas verdades universais a gente usa exatamente o nosso simple present, tá? Percebam a presença do verbo to be is na conjugação verbal. Nosso próximo exemplo é uma ação habitual. Quando eu digo o seguinte, my brother studies in the morning and the works in the afternoon, certo? Uma ação habitual, né? Meu irmão estuda de manhã e trabalha à tarde. Então, essas ações rotineiras, elas também são indicadas por um simple present. Os verbos devem estar assim. Passando para o meu outro exemplo, nós temos aí um desejo, né? Quando eu falo, I want to have dinner with my father today, né? Eu quero jantar com meu pai hoje, né? O verbo querer, quando você tem esse desejo, você utiliza ele no simple present, ok? E eu não poderia, né, falar de simple present sem falar do adverb of time. É isso? Os nossos advérbios de tempo. Então, eu coloquei aqui alguns mais comuns, né? Nós temos aí o now, que é o agora, always, que é sempre, never, nunca, today, hoje, every day, todos os dias, often ou often, né? Frequentemente, sometimes, às vezes, generally, geralmente, usually, usualmente. Como que a gente utiliza isso nas frases? Costumeiramente, né? Na verdade, a nossa sequência de frase, frasal, ela é sujeito, verbo e complementos, certo? O nosso advérbio, ele entra em complementos. Perceba que ele sempre, aqui nessas frases, eles sempre vão estar nos finais, como nós estamos vendo aí. He plays soccer daily, né? Ele joga futebol diariamente. She watches TV every night. Ela assiste TV toda noite. They go to school every day. Então, eles vão para a escola todos os dias. Então, eu encaixei algumas frases para vocês verem, né? Quando colocamos esses advérbios de tempo, e eles são bem essenciais ao
quando falamos de simple present. Lógico que nós temos também advérbios de tempo que indicam passado, que indicam futuro. Então, esses que eu passei aí para vocês são o que a gente costuma usar com mais frequência, ok? Então, vamos lá. Ao falar, vamos ver como que fica essa conjugação no simple present. Ao falar de simple present, a gente tem que ter o máximo cuidado com 3 pessoas do verbo, né? Quando a gente estuda os verbos em português, nós sabemos que nós temos os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. No inglês, a gente também temos nossos personal pronouns, que é o I, you, he, she, it, we, you, they. E aí, o que a gente tem que prestar muita atenção quando formos falar de simple present, forma afirmativa. A terceira pessoa do singular, na forma afirmativa, ela sempre vai sofrer uma alteração. O verbo sempre vai sofrer uma alteração. Ok? Percebam aí que eu dei um exemplo do verbo to work, que é o verbo trabalhar, na forma afirmativa. Então, vamos lá. Nós temos I work, you work, né? Lá mais abaixo, we, you, they work. Então, I, you, we, you, they work não sofre alteração nenhuma o meu verbo trabalhar. Mas he, she, it, eles adquiriram um S. Essa é a nossa regra geral no simple present para a terceira pessoa do singular na forma afirmativa. Acrescenta-se a esses verbos, ao conjugá-los, um S. Tá? Então, a minha regra geral é essa. Então, sempre prestem atenção. Terceira pessoa do singular, no simple present, forma afirmativa. Vai sempre haver uma alteração nos verbos. Ok? E aí, descendo, nós vamos, então, conhecer essas regras. Para essa terceira pessoa do singular, né? Tão importante nesse simple present. Como eu coloquei a primeira, né, a regra geral, a maioria dos verbos na terceira pessoa do singular recebe a terminação S. E aí a gente tem aquelas regras específicas, como verbos terminados em SS, SH, CH, X, O e Z. O que acontece? Todas as vezes que formos conjugar conjugarmos esses verbos com terminações com S, com essas letras, ele vai adquirir no seu final um ES, tá? O exemplo abaixo é do verbo to wash, que é o verbo lavar, certo? Perceba que o verbo to wash, ao final dele, ele tem terminação SH. Então, importantíssimo. Se fosse o meu pronome fosse I, no verbo, no exemplo, isso seria I wash the car every day. Mas percebam que é a terceira pessoa do singular, he. Se é a terceira pessoa do singular, meu verbo tem obrigação de mudar. Se meu verbo terminou em SH, eu vou acrescentar nele o quê? S. He washes the car every day. Ok? Então, é sempre prestar atenção qual é a terminação do meu verbo. Se for em uma dessas terminações, ele vai adquirir ao seu final o he, she, ou it, o ES no final, ok? Então, próximo aí. Nós temos os verbos terminados em Y, seguidos de consoante. Então, gente, nós temos verbos terminados em consoante Y e nós temos verbos terminados em vogal Y. Temos que prestar atenção? Sim, muito. Por quê? Porque quando o meu verbo ele termina em consoante e Y, o que a regra pede? Que a gente elimine o Y e acrescentamos IES. Certo?
Então, como o meu exemplo está aí, né, com o verbo to study, ele termina em consoante e Y. Minha frase, no exemplo, tem uma terceira pessoa do singular. O que aconteceu? She studies at CCAA. Percebam que eliminou-se o Y, né? E foi acrescentado IES. Isso acontece, professora, com todo verbo que termina em Y? Não. A regra acontece com todo verbo que termina em consoante Y. Ok? Percebam que no próximo ali, ó, verbos terminarem em Y seguido de vogal. Vamos, então, para a regra geral. Qual é a regra geral? Acrescentamos apenas o S. Então, como no exemplo, replace, né? Percebam que o Y continua lá bonitinho no cantinho dele. He plays basketball at weekends. Né? Ele joga basquete nos finais de semana. Ok, gente? E temos aqui um verbo especial, que é o verbo to have, o verbo ter. Se ele não fosse esse verbo especial, lá no nosso he, she, it, nós poderíamos conjugar, né, de acordo com a regra geral, he has, she has. Porém, ele é um verbo especial. E não vai acontecer dessa forma, porque o verbo ter nas terceiras pessoas, ele é conjugado como has, H-A-S. Temos o exemplo, she has a red car, né? Ela tem um carro vermelho. Perceba que não é haves, é has. Lembrando, gente, mais uma vez, quero alertar, que essas alterações só acontecem na terceira pessoa do singular. O he, o she e o it. Ok? Agora, mais embaixo, vocês vão ver como que fica nas outras formas, porque até então falamos de forma afirmativa. Certo? Então, agora nós temos o simple present na forma negativa. E aqui a gente vai entender, vai conhecer os auxiliares de negação para utilizarmos ao conjugarmos frases, né, na forma negativa do simple present, que é, no caso aqui, o don't e o doesn't. Ok? Mais uma vez, eu peço que prestem atenção naquelas três pessoas, né? Aquelas três pessoas da terceira pessoa do singular. He, she, it. Por quê? Danilo chamou aí, viu, Cruziane? Diga, Dan. Deixa eu te falar, você quer que eu finalize aí por causa do horário? Tá faltando mais um minuto, mas fala aqui rapidinho. Tudo bem que eu pensei que estivesse já extrapolado. Desculpa. Não, tá faltando mais um minutinho, viu? Então, eu peço que vocês prestem atenção nessas três pessoas novamente, porque os auxiliares mudam, tá? No he, she, it, perceba que o meu auxiliar de negação é doesn't. E todos os outros, I, you, we, you, they, é exatamente don't. Então, quando eu coloco ali, né, no exemplo que vocês têm, eu coloquei o afirmativo form negativo. I work, eu trabalho. I don't work, eu não trabalho. Certo? She works, ela trabalha. She doesn't work, ela não trabalha. Tá? Agora, percebam o seguinte, importantíssimo. Olha o alertazinho vermelho. Percebam que forma negativa, e vocês vão ver a forma interrogativa, o verbo não sofre alteração em momento algum. Percebam que todas as conjugações, o verbo continua a mesma coisa. O que muda? Os auxiliares, tá? E, por último, aí nós temos o simple present na forma interrogativa. Novamente, né, coloquei o afirmativo form, interrogativo form, para vocês prestarem e compararem. O que muda? Novamente, nossas três pessoas especiais, o he, she, it. Na forma afirmativa, o verbo sofre alteração. E na forma negativa, nós temos o does.
como auxiliar para fazer um tipo de pergunta no simple present, né? No I, you e o they a gente usa o do, ok? E o he, she, it a gente usa o does. Beleza, gente? Lembrando que verbo não muda, não sofre alteração alguma, apenas na forma afirmativa. Beleza? Então, isso aqui foi a introdução, né? A base gramatical. O nosso colega aí agora vai mostrar para vocês no contextualizado, né? De forma que a gente tem visto muitas vezes no nosso pad que a gente está fazendo. Beleza? Kisses. Para você, Dan. Okay. Hello, good afternoon, students. Let's start our English class. Olá, pessoal. Então, como a colega Creuziane introduziu aí o famoso Simple Present Tense, o presente simples que corresponde ao presente do indicativo na língua portuguesa, certo? Então, quando nós escolhemos o tema para o nosso aulão, nós colocamos Simple Present contextualizado. Da mesma forma que nós costumamos trabalhar quando estávamos em aulas presenciais. Primeiro, nós fazemos a introdução das regras e, em seguida, nós vamos para o contexto. Como eu falei no aulão anterior, se eu trabalho um tempo verbal com a turma durante o bimestre, na minha avaliação, eu devo cobrar aquele tempo verbal, será contextualizado, ok? As regras também, como a colega falou aí anteriormente, as regras do Simple Present Tense, elas se assemelham com quando estamos trabalhando o plural dos substantivos também no inglês, plural of nouns, certo? Só que aí fala da terceira pessoa, onde o verbo deve sofrer alteração, certo? Para a maioria dos verbos, acrescenta-se um S na terceira pessoa, he, she, it. Para a maioria dos substantivos, ao formar o plural, também um S. Aí tem aquelas exceções, se o verbo terminar em dois S, SH, CH, X, O ou Z, acrescenta-se S, ok? O verbo especial, to have, o verbo ter, certo? Lembrando que no exemplo que nós teremos com outro texto, eu gostaria de falar que o to have, o verbo ter, ele também nós utilizamos quando falamos das refeições. Tomar café, almoçar, jantar. I have breakfast, I have lunch. O pessoal pensa que é fazer um lanche, que não é. I have dinner, ok? Então, nesse texto aí, que está na tela, vamos aí ao Simple Present contextualizado. Ô, Charles, abaixa só um pouquinho para saber o porquê eu coloquei uma legenda, e só para ilustrar, amarelo, verbos, verde, nomes, substantivos, vermelho, pronomes pessoais, e o que está de roxo aí, purple, trata-se ainda, falando daquele nosso assunto da aula anterior, das técnicas de interpretação. Desce um pouco aí, sobe, Charles, para ver lá do título. Um pouquinho. Aí, pronto. Make your dream come true. Ok? O título. Nós temos a ilustração aí, uma moça, certo? Ela está o quê? Diante dos livros. Ela está o quê? Vamos aí à inferência. Uma moça está estudando. Ok. Kelly is a very intelligent teenager. She is 15 years old and has 2 brothers. She goes to school in the morning and helps her parents in the afternoon. In the evening, she studies English at school. She loves ice cream and barbecue. She eats an ice cream every day, and on the weekend, she eats barbecue. Her brothers don't like to study, but they help their parents at home.
They want to open a small restaurant because they like to work with food. Kelly likes science and she wants to be a doctor. Her father tells her that it is necessary to study a lot to be a doctor. Kelly tells her father, yes, you are correct. This is my dream, and I know it is possible because I am dedicated. Kelly's family has problems, but they believe there are solutions, and they never give up. Kelly doesn't have everything she wants, but she works hard. Ok. Vamos aí, então. Na legenda, o de amarelo, nós temos os verbos. Aí, Kelly is. Olha a presença do verbo to be. Eu falo, quem me acompanha desde as séries no ensino fundamental, eu falo o seguinte, o estudante ele tem que... eu faço essa comparação entre quando trabalhamos o Simple Present Tense, que nós temos a presença do verbo to be e nós temos a flexão de outros verbos. Uai, Danilo, por que quando você apresenta o verbo, antes da flexão, esse verbo se encontra no infinitivo? Como é caracterizado o infinitivo na língua inglesa? Nós antepomos aquela partícula to ao verbo para falar o nome. To play, to work, to dance, to live, to like, to prefer, e assim por diante. Aí eu falo to be, to be. Aí quando eu começo a flexão, to work, to dance, to play, eu falo I play, I work, I dance, I watch. Aí quando eu flexiono to be, eu falo I am, you are, he is, she is, it is. Mas por que esse aqui modificou? Por ser um verbo especial. Mas nós falamos, quando ele é apresentado no Simple Present, ele possui essas formas am, is e are. Que esse é um verbo especial, ele é um verbo irregular, ele é um verbo que na negativa, na interrogativa, ele não precisa de um auxiliar, como a Creuziane falou anteriormente. Se eu elaboro uma sentença interrogativa, digamos, eu tenho que usar o do. Do you like ice cream? Certo? Você é um estudante. You are a student. Você é um estudante? Do you are a student? Isso não existe. Do you are? Você faz a inversão. Are you a student? Ok? Então, tem essas... os alunos questionam por que se o verbo estava no infinitivo, ele não fugiu radical. Esses não fogem. São os verbos comuns. Este é um verbo especial, porque os alunos, eles pensam, eu não sei se é por conta do interesse ou porque talvez não seja transmitido, os alunos têm uma ideia que estudar inglês se resume ao verbo to be, entendeu? E não existe isso, certo? A gente, enquanto professor, a gente tem que transmitir todas, mostrar para os alunos isso aí, a diferença, por que isso, por que aquilo outro, para que eles tirem essa ideia negativa da cabeça. Vamos aí. Kelly is a very intelligent teenager. Intelligent. Na legenda aí abaixo está de roxo. Aí, no caso, o que temos aí? Um cognato comum. Ah, isso é inteligente? Sim, é inteligente. É uma palavra cognata. She is 15 years old. Ela é 15 anos? Não, quando você pergunta a idade, how old are you? I'm 43. Certo? Você fala, é como se fosse, eu sou 43. Não, eu tenho. Você não vai falar, I have 43 years old. Certo? Nessas perguntas aí, você usa o verbo to be, ok? Então, ela é uma adolescente, ela tem 15 anos. And has 2 brothers. Olha aquela flexão do verbo especial lá que Creuziane falou anteriormente. Ela tem 15 anos and has 2 brothers. E tem 2 irmãos. Por quê?
ficou has, porque ainda está fazendo a concordância com o pronome lá após ao ponto. She is 15 and has 2 brothers. Então, o verbo especial na terceira pessoa, a flexão deste verbo, por se tratar de um verbo especial quando falamos no simple present tense, ok? She goes to school in the morning and helps her parents in the afternoon. She goes, to go. Olha a segunda regra que a colega falou, termina em O. Então, na terceira pessoa, se ele termina em O, os verbos que terminam em 2 S, SH, CH, X, O ou Z, recebem ES, na terceira pessoa. Ela vai para a escola na parte da manhã and helps her parents in the afternoon. Help, ajudar, né? Ela ajuda em casa na parte da tarde, ajuda os pais. Olha o parents aí também, que no skimming e scanning trata-se de um falso cognato. Pois bem, help é um verbo comum, não teve uma alteração que é um caso específico, colocou ES, não. Depois, she studies é aquela situação dos verbos terminados em Y, cujo Y é precedido de consoante. Então, elimina-se o Y e acrescenta IES. She studies English at school. She loves ice cream. Ela adora sorvete. Mas love não é amar? Não, no contexto. Você não pode traduzir o sentido, igual a Luciana falou na aula de português, denotativo, certo? No inglês nós temos que utilizar, na maioria das vezes, o sentido conotativo das palavras, certo? Ela adora, ela ama sorvete. Tudo bem. She loves ice cream and barbecue. E churrasco, né? Ela toma sorvete, porque fala assim, she eats. Eat, to eat, o verbo comer. Aí nós falamos, eu vou tomar um sorvete. Ela toma sorvete todos os dias e no fim de semana ela come churrasco. She eats. To eat, um verbo comum. Aí, tudo bem. Quando no texto aí, a cada ponto, na sequência aparecia o pronome. Aí fica fácil de você decifrar o verbo, a flexão do verbo, por estar em terceira pessoa, né, que está falando da personagem aí, a Kelly. Então, ela tem 15 anos, ela ajuda os pais, ela tem isso, tem aquilo. Agora, her brothers. Agora, her brothers, no caso, o adjetivo possessivo, né, que eu falo, I, my, you, your, he, his, she, her, certo? I, my car. Your house, a casa, sua casa. His car, his apartment, o apartamento dele. Her brothers, os irmãos dela. Então, se eu estou falando dos irmãos dela, eu estou falando da terceira pessoa do plural, que são eles. Então, aí, a sentença negativa aí, ó. Her brothers don't like to study. Os irmãos não gostam de estudar. Aí a presença da forma negativa, que a colega fez a explicação, com os pronomes da terceira pessoa, eu uno o does mais o not, e fica does not. Nas demais pessoas, o do mais o not, que é o don't. I do not, I don't. Nas minhas explicações, eu falo para os alunos que o verbo to do, que temos a diferença entre to do e to make, né? O to do, além do fazer, que ele significa fazer, né? Eu faço o meu dever de casa, fazer no sentido de exercitar. I do my homework. She's doing the dishes. Ela está lavando as louças. Ele foi convidado, eu falo de uma maneira assim, mas só para ilustrar. Ele foi convidado para ser o verbo auxiliar das sentenças negativas e interrogativas, tanto no presente como no passado, né? Do e does. Don't e doesn't na negativa. No passado, aí não faz muita confusão, porque só tem o did e o didn't. Beleza. Her brothers don't like to study. Os irmãos não gostam de estudar, but, olha a conjunção aí, né? O but. They help their parents at home. Olha aí, their também. Eles ajudam os pais em casa. Porque o help não sofreu alteração aqui. E lá em cima, quando fala ela vai para a escola de manhã
and helps her parents in the afternoon. Aqui não surgiu porque aí o pronome está destacado, they help, terceira pessoa do plural, a alteração é só na terceira do singular. They help their parents at home. They want to open a small restaurant. Eles querem, né? To want, olha, de amarelo é verbo. Eles querem abrir um negócio, eles querem abrir um restaurante. Because they like a like, gostar. O like funciona como conjunção e como verbo, certo? Eles gostam de trabalhar com alimento, né? Com comida, food. Kelly likes. Aqui apareceu Kelly, de verde, um nome. Kelly. É como se fosse she. Quando eu dou exercício no Simple Present, substitua os nomes, os pronomes pessoais por nomes. She likes ice cream. Ela gosta de sorvete. Ela quem? Kelly. Kelly likes ice cream. Aqui já falou. Kelly likes science. Lá em cima. She loves ice cream. Aqui Kelly gosta de ciência. And she wants to be a doctor. E ela quer ser. Olha o to be aí, ó. She wants to be. Ela quer ser. Toda vez que você coloca essa construção, o verbo seguinte tem que estar no infinitivo. Ou seja, acompanhado pela preposição to, pela partícula to. Eu falo preposição, né? Porque o to tem várias opções, né? Dependendo do uso. Ela gosta de ciência e ela quer ser uma médica. Her father, o pai dela, ó, lá em cima falou her brothers. Aqui está falando her father. Então é só o pai dela, é como se fosse terceira pessoa. Como se fosse, não, é terceira pessoa. O pai dela fala com ela, né? Conta para ela, to tell. To tell na língua inglesa nós temos to speak, to say, to tell. É contar, dizer, falar. Ainda tem outros que eu não me lembro agora, que minha cabeça já está pirando por conta de tanta coisa de inglês. Her father tells her that it is necessary to study a lot. O pai dela conta para ela que é necessário estudar muito para se tornar para ser, né? Se tornar to become, para ser uma médica. Kelly tells her father, olha a fala dela aí, ó, o discurso, né? Características do discurso direto, né? Entre aspas. Kelly conta para o pai. Yes, you are correct. Sim, você está certo. This is my dream and I know. Esse é meu sonho, eu sei que é possível. Because I am dedicated. Olha os cognatos presentes aí. Correct, possible e dedicated. Kelly's family. Olha o caso genitivo do apóstrofo, né? Kelly's family. A família de Kelly. Ok? Aí já foi o caso genitivo, que também estudamos no inglês. Kelly's family, ao verbo has, porque eu estou falando da família de Kelly. Has problems. Eles têm problemas, but they believe there are solutions. Eles acreditam, to believe, o verbo acreditar, que existem soluções, there are, o verbo haver. They never give up. O give up aí na realidade é um phrasal verb, que nem vamos tocar agora nesse assunto. Kelly does not have everything she wants. Olha aí a negativa na terceira pessoa, como foi explicado pela Creuziane. Kelly não tem tudo o que deseja, que quer. She does not. She can. She, quando eu falo, é quem? Kelly. Ela não tem tudo o que deseja, but she works hard. Ela se dedica, eu posso falar, eu não preciso falar necessariamente, ela trabalha bastante, ela se dedica bastante, ok? Vamos observar o texto, a preocupação da maioria dos alunos, a palavra tem que ser na sua tradução literal. Não, assim, o entendimento não precisa ser dessa forma. Vai para o outro texto aí, Charles. Como a característica do tempo verbal chamado Simple Present Tense, ele expressa rotina, certo? É uma das características fundamentais desse tempo verbal, falar de rotinas. Aí eu lanço a pergunta, what do you do every day?
What do you do? Tell me, students. Tell me, what do you do every day? A day in the life of a Brazilian student. Um dia na vida de um estudante brasileiro. Antes da pandemia, viu? My day starts very early. I get up at 6 o'clock in the morning. I have breakfast and at 6:30. After breakfast, I go to school. But I don't take a bus. I walk to school because I live near it. I start school at 7 o'clock. I stay there until noon. After school, I come back home, have lunch. After lunch, I study, I do my homework, and then I play video game, of course. At about 5 o'clock, I take a shower. At 7 o'clock, I have dinner, then I watch TV or listen to music. I don't go to bed very late. I go to bed before 10 o'clock. Então, a rotina aí do estudante brasileiro. My day, meu dia, terceira pessoa. My day starts. Meu dia começa, ok? Muito cedo. I get up, phrasal verb. Eu levanto, eu acordo às 6 da manhã. Wake up, acordar. Get up, levantar, sair da cama. Phrasal verb, né? Por isso que eu sublinhei as duas palavrinhas. Esse get, esse take, tem situações que a gente tem que fazer um estudo aprofundado, porque os phrasal verbs confundem a nossa cabeça. Mas aí para o simple present. I get up at 6 o'clock. Eu acordo. I have breakfast. Lembra quando eu falei dos verbos, do verbo to have na modalidade das refeições? Quando eu falo das refeições, have breakfast, have lunch, have dinner. I have breakfast at 6:30. Eu tomo café. Aí ele fala, I go to school. Eu vou à escola. I don't take a bus. Eu não pego ônibus. I walk to school. Eu vou andando, ao sentido conotativo. Eu vou andando. I walk, não, eu ando. Beleza, eu vou andando, eu vou a pé. Because I live near it. Eu moro perto dela. E o item tá representando a escola, porque você mencionou anteriormente. I start school at 7 o'clock. Eu começo minha aula, a escola começa às 7 horas da manhã. I stay there until noon. I stay there. Eu fico lá até o meio-dia. 12 noon or noon. Ok? 12 midnight, meia-noite. 12 noon, meio-dia. After school, I come back home. Come back, voltar. Come in, entrar. Ok? Então, phrasal verb. And have lunch. Então, o verbo have aí não sofreu alteração porque está concordando com a frase aí desse segundo parágrafo. After school, I come back home and have lunch. Eu volto e almoço. After lunch, I study. Eu estudo. I do my homework. Eu faço minha lição de casa, meu dever de casa. And then I play video game. Eu poderia colocar I play Free Fire, mas eu coloquei video game. At about 5 o'clock, I take a shower. Take a shower, take the bus. Oh, I don't take the bus. Why? Take the bus, take a shower. Take the bus, pegar o ônibus, take a shower, tomar banho. Por volta das 5 horas eu tomo banho. At 7 o'clock, I have dinner. Eu janto às 7 horas. Then, daí, I watch TV or listen to music, ou ouço música. I don't go to bed very late. Don't go to bed é a expressão, eu vou dormir. Mas não é sleep, não é dormir? É uma expressão que substitui, certo? Eu vou para a cama. Eu não vou para a cama muito tarde. I go to bed before 10 o'clock. Antes das 10. Certo? Antes das 10 horas. Meu caso também. Então, vocês viram aí, o texto está todo em primeira pessoa. A ilustração ali não foi realmente do estudante, mas você vendo ali que nós poderíamos analisar pelas técnicas de interpretação na Skimming e Scanning, que qualquer texto, todo texto que eu já falei com vocês, que cai em vestibular, no Enem, ele vem dotado com as pistas. Mas para nós aqui, o nosso tema é Simple Present contextualizado, aí eu quero que vocês
toda vez a gente vai falar, o nosso próximo aulão será o Simple Past Tense contextualizado. Nós vamos fazer essa mesma dinâmica, eu e a Creuziane, para que vocês tenham... o aluno que ele tem o interesse pelo idioma, ele tem que ter em mente essas pistas, né? O que é o verbo e modal, verbo modal, o que é o tempo verbal, para ele assimilar as coisas e ter uma bagagem para o inglês, ok? Desde já, eu deixo o meu agradecimento aos colegas de trabalho, os professores, vocês, alunos que participaram, que vocês que estão aí, é porque vocês têm compromisso com a escola, com os estudos, estamos em época difícil, mas vocês têm esse compromisso de estar aqui assistindo o nosso aulão. A gente queria que todos participassem, mas os que estão aí estão de parabéns, e eu quero agradecer ao Charles pelo nosso suporte aí, agradecer os demais professores, Alessandro, Luciana, Creuziane, muito obrigado pela sua participação. E XOXO. Quem vai decifrar o que é XOXO? Vou esperar no chat, Charles. Vou até colocar no chat. Beleza, pessoal. Muito obrigado, professores. Eu coloquei aí no chat agora a lista de presença, viu, gente? Assinem lá para mim, por gentileza, e responda ao professor Danilo aí. Vai pela sombra. XOXO? Não. Aqui, ó. E aí, Salete? Meu ok Google aqui respondeu, Danilo. Não. Vai pela sombra. XOXO. Show, não. Eu não estou falando show, não. Meu ok Google respondeu aqui na hora que você falou XGO aí. Aí, ó. De novo, olha lá. Desculpe. Olha lá, é gol. Porque na linguagem dos internautas, né? O X está simbolizando o abraço, hugs and kisses, ok? Vocês que são aí das mídias, das redes sociais, eu pensei que vocês iriam responder imediatamente, mas tudo bem. Então, fiquem com Deus e até o nosso próprio aulão, o próximo aulão, ok, Charles? Ok, muito obrigado, pessoal. Assinem a lista, por favor, tá? E até o próximo encontro, né? Vou assinar a lista ainda. Aí é só para aluno, viu, Danilo? Ah, ok, desculpa. Só para os alunos. Liberado, Charles? Liberado. Tchau para vocês. Muito obrigado, viu? Valeu.